Oi, pessoal! Aqui é a Letícia da Ponto Mais e neste vídeo vamos conversar um pouquinho sobre o turno. O assunto que está relacionado à carga horária do seu colaborador e a jornada que ele realiza diariamente. Para isso, nós vamos acessar o menu Configurações, que está ao lado esquerdo da sua tela, e no quadrante Minha Empresa, selecionar a opção Turnos. Note que quando você entra nesse menu, você tem acesso à aba de ativos, ou seja, os turnos que estão sendo utilizados pelo sistema, e os indisponíveis, aqueles que foram inativados pelos gestores ou pelos administradores da conta no botãozinho de indisponibilizar. Para você localizar um turno dentro do sistema, você pode buscar pelo código ou até mesmo pela descrição. Juntos, nós vamos visualizar o cadastro de um novo turno e cada tipo de turno que disponibilizamos para você. O primeiro passo é você definir o código e a descrição do turno. Esses dois campos são fundamentais para que no futuro você consiga realizar as alterações na escala do seu colaborador ou até mesmo identificar o turno de uma forma mais simples. Note que aqui na descrição a gente traz a nomenclatura, assim como a carga horária do turno, o que pode facilitar a busca do gestor. Tipo de turno, você consegue encontrar os modelos de jornada que disponibilizamos para você. O mais comum e o mais utilizado aqui no sistema é o turno semanal, ou seja, está vinculado aos dias da semana. Então, nós temos aqui na aba de horários, domingo, segunda, terça, quarta e assim por diante. Falando um pouquinho do turno 12 por 36, ele é muito utilizado por colaboradores que seguem o regime de plantão, onde o colaborador tem um dia de trabalho, com uma escala de 12 horas e as próximas 36 o sistema entende como folga. Já o turno 24 por 72 é muito utilizado por quem também trabalha no regime de plantão ou também para quem é segurança, plantonista, pessoas que trabalham na portaria, onde a gente tem um dia de trabalho com uma carga horária de 24 horas para 72 horas de descanso, ou também, folga. Indo para o nosso quarto modelo de turno, nós temos o 5 por 1. Onde o sistema não identifica os dias da semana, mas ele entende como dia 1, 2, 3 e assim por diante. Recomendado para aqueles colaboradores que possuem uma jornada de 5 dias de trabalho para um dia de descanso, onde este dia de folga não tem um dia fixo da semana para cair, podendo ser na segunda, quarta, sábado, domingo, variando de acordo com a escala. Já o turno customizado nos permite personalizar a carga horária do colaborador de acordo com as necessidades da empresa. Então, aqui na aba de horários, a gente consegue visualizar a opção Adicionar dia. E conseguimos inserir diversos dias e montar uma escala de acordo com a minha necessidade. Então, vamos supor que eu tenha 7 dias de trabalho para 4 dias de descanso. Isso foge um pouquinho dos modelos padrões que a gente está visualizando juntos. Então, eu posso montar de acordo com a carga horária do meu colaborador. Partindo para o nosso último turno, que é o intermitente, ele é muito utilizado por colaboradores que possuem um contrato de trabalho com a empresa, mas não possuem um dia certo da semana para ir trabalhar. Também é muito utilizado por colaboradores no regime horista. Note que, diferentemente dos outros turnos, ele não possui o dia de folga, ele possui somente o dia 1, onde é inserida a carga horária diária que o colaborador deve cumprir. O comportamento padrão deste turno é que o sistema contabilize como dia de jornada os dias no qual o colaborador tem marcação de ponto. Já os dias onde não há nenhum registro de ponto, nenhuma marcação, o sistema considera automaticamente como um dia de folga e não gera a hora faltante para o colaborador. Outro detalhe importante é que, dentre todos os tipos de turno que a gente conversou, na aba de horários você vai ter a opção também de adicionar período. Então, nota comigo que nós temos aqui 4 batidas de ponto, sendo uma de entrada, uma de saída para o intervalo, o retorno do intervalo e a finalização do expediente. Mas você pode inserir mais marcações de ponto ao longo do dia, personalizando ainda mais a sua carga horária. E tudo que você faz, você também pode estar removendo ali ou desfazendo. Voltando para a aba geral, nós vamos visualizar outros campos de definição,
onde você pode personalizar ainda mais a carga horária do seu colaborador. O próximo passo de configuração é a hora padrão para desconto do DSR. Aqui no canal da Ponto Mais, nós temos um vídeo que fala especificamente sobre a configuração de controle de ponto. E lá nós conversamos um pouquinho sobre o DSR, que é o desconto do descanso semanal remunerado. É aqui, nesta opção, que você define qual será a carga horária descontada do colaborador em casos de faltas injustificadas. O próximo campo é o ignorar feriados. Uma vez que você flaga essa opção, toda vez que ocorrer um feriado no sistema, a Ponto Mais vai identificar automaticamente aquele dia como um dia normal de trabalho e não vai conceder para o colaborador hora extra caso ele trabalhe, mas vai considerar falta caso ele não cumpra a jornada que estava prevista. O próximo campo é o ignorar afastamento e férias em um turno cíclico, tá? Como configuração padrão do sistema, ela vem sempre desabilitada, como a gente está vendo aqui agora na tela. E nesse caso, será realizada uma pausa no ciclo do turno quando houver o afastamento ou as férias lançadas lá no cadastro do colaborador. Vamos pensar em um exemplo. Em um turno de 5 dias, com o colaborador afastado no 4º e no 5º dia, o sistema vai entender o ciclo em mais 2 dias de jornada, que é o 6º e o 7º. E quando o colaborador voltar, iniciará o ciclo de trabalho no 8º dia. Mas caso você decida habilitar essa opção, o sistema não vai realizar uma pausa no ciclo quando houver esse lançamento de afastamento ou dessas férias, tá? Vamos para os exemplos. Em um turno de 5 dias, com o colaborador afastado no 4º e no 5º, como a gente viu acima, o sistema vai considerar esses dias como dias normais do ciclo. Então, quando o colaborador voltar, ele vai iniciar novamente no 6º dia do ciclo. Lê, não fez sentido. Fica tranquilo. Aqui dentro do campo de turnos, você vai encontrar aqui no ladinho de cada opção esses helps, que contém um texto de apoio que pode te explicar qual é a funcionalidade, quais são os impactos de cada ação. Dando sequência, nós temos a possibilidade de utilizar a jornada flexível. Ao marcar essa opção, o sistema não vai se atentar à hora no qual ocorreu a marcação do ponto, mas sim a carga horária realizada pelo meu colaborador. Então, vamos pensar da seguinte forma. Meu colaborador inicia o trabalho às 8, às vezes às 9, às vezes às 10 da manhã. Nesse caso, quando essa opção está habilitada, não tem problema. O que vai interessar para o sistema é a carga horária que o colaborador foi contratado para cumprir. Então, aqui nesse turno, se ele tiver uma carga horária de 8 horas e ele trabalhar às 8 horas, não vai ter nenhum problema ele marcar o ponto fora do horário que estava demarcado no turno. O próximo passo é definir se vamos ou não aplicar a tolerância na jornada flexível. Então, na configuração de controle de ponto, lá na aba Registro de ponto, definimos qual é o tempo de tolerância que o meu colaborador vai ter e também se essa tolerância vai ser acumulada na jornada ou a cada registro. Aqui nós podemos selecionar ou não se essa tolerância vai ser aplicada para a jornada flexível. Lembrando que a jornada flexível não está atrelado ao horário da batida, e sim à carga horária realizada. O próximo passo é o aplicar intervalo flexível. Então, como eu já marquei a jornada flexível, essa opção ela vai ficar indisponível, porque se a jornada é flexível, consequentemente o intervalo também é. Mas vamos supor que a minha jornada seja regular, ou seja, o colaborador tem obrigatoriamente que bater o ponto no horário de entrada e saída. Porém, o horário de intervalo, horário de almoço ou de jantar dele pode ser flexível, pode alterar de acordo com o dia. Então, aqui eu tenho a possibilidade de tornar isso flexível e o sistema vai utilizar como base o tempo que você definiu aqui na aba de horário, na primeira saída e na segunda entrada. Então, se o meu colaborador tem 1 hora de almoço, não tem problema ele sair às 10, às 11 ou ao meio-dia para esse horário de almoço, desde que ele cumpra o tempo previsto aqui na aba de horários. Próximo item, controlar a NR17. A norma regulamentadora está muito vinculada ao pessoal ali do teleatendimento ou então a empresas que possuem uma pausa ao longo do dia sem contabilizar essa pausa na jornada do colaborador.
Então, antes de você visualizar ou até mesmo emitir um relatório com relação a essas pausas, você precisa habilitar dentro do turno esta opção e em configurações lá no cadastro do colaborador, selecionar o campo pausas e definir o horário de cada pausa do seu funcionário. Se você não acompanhou, está um pouquinho perdido, fica tranquilo que aqui no canal nós temos um vídeo específico sobre o cadastro do colaborador, onde passamos por esse campo e visualizamos cada detalhe. Já na sequência, nós temos um campo de usar intervalo pré-assinalado. Ele é muito utilizado por empresas que não desejam que o colaborador realize a marcação do almoço, tenha somente a obrigatoriedade de marcar a entrada e a saída. Ao flegar este campo, o sistema vai automaticamente demarcar o horário de almoço com base no que está aqui na aba de horários. Detalhe: se o seu colaborador esquecer em algum momento de realizar a entrada ou a saída, ele vai precisar do ajuste de ponto e, consequentemente, vai precisar ajustar ali o horário de almoço. Outro detalhe importante referente ao intervalo pré-assinalado é que, se você trabalha com a jornada flexível, esse almoço vai ser demarcado 4 horas após o horário de entrada. Então, se o meu colaborador bateu o ponto 8 horas da manhã, o intervalo dele vai ser demarcado ao meio-dia. Próximo item é aplicar o intervalo pré-assinalado em todos os intervalos. Então, caso na aba de horários você tenha selecionado a opção adicionar mais um período, o sistema vai considerar que existem outros intervalos no meio da jornada. Então, você tem a possibilidade de considerar a opção de pré-assinalar para todos esses períodos de descanso. Outra possibilidade é aplicar o intervalo pré-assinalado para dias sem jornadas estabelecidas. Então, meu colaborador não tem uma jornada certa para cumprir, mas eu defini que eu vou gerar um intervalo para ele de 40 minutos se a jornada trabalhada ultrapassar ali o período de 4 horas. Cuidado, porque o item abaixo ele é bem parecido, tá? Você pode estabelecer um intervalo ali pré-assinalado para dias no qual há jornada estabelecida. Então, vamos pensar assim: aos sábados, o meu colaborador trabalha das 8 ao meio-dia. Mas caso a jornada, exceda essas 4 horas, eu quero definir ali para ele que ele tem direito ao intervalo de 40 minutos. E esse intervalo eu quero pré-assinalar. Lembrando que, se não fizer sentido, se ficar alguma dúvida nesses campos, além do nosso suporte, você também tem esses helps que podem te ajudar a entender um pouquinho mais o cenário e os impactos dessa funcionalidade. Falando um pouquinho sobre o que fazer com o tempo faltante de intrajornada. O tempo de intrajornada é aquele tempo de descanso que o colaborador tem dentro do período de trabalho. Então, hoje aqui na Ponto Mais, nós temos a possibilidade de não utilizar. Ou seja, o sistema vai entender que você não trabalha com isso e vai considerar essas horas, que o colaborador não fez ali de almoço como extra. Contabilizar uma hora, ou seja, lá no seu relatório, no seu fechamento, terá uma coluna nova para você, com a carga horária prevista de descanso para ele, ou também a possibilidade de contabilizar o tempo faltante. E aqui você pode definir se quer ou não lançar como hora extra. Partindo para o fim, nós temos a possibilidade de considerar limite. Então, o meu colaborador ele foi contratado para um determinado limite de horas, sendo ele diário, semanal, mensal ou até mesmo um período customizado. Quando eu seleciono o meu limite, eu posso colocar qual é o horário contratado que o meu colaborador vai cumprir. Por exemplo, nesse limite diário, o meu colaborador precisa trabalhar ali 9 horas por dia. Ou no meu limite semanal, ele precisa cumprir ali uma carga horária de 40 horas. Lê, eu já tenho um turno cadastrado no sistema. Eu vou mudar uma configuração ou outra. Eu preciso configurar tudo isso daqui do zero? Claro que não. Aqui você tem a possibilidade de utilizar configurações já existentes. Então, uma vez que você seleciona essa opção, o sistema traz para vocês todos os turnos que já estão cadastrados aqui na Ponto Mais e você pode definir qual turno você quer resgatar as parametrizações e aplicar nesse turno que você está criando agora.
Uma vez que definimos juntos toda essa aba geral, podemos partir para a aba de horários. Mas antes, quero chamar sua atenção para este detalhe. Lembre que tudo que possui um asterisco no sistema é porque o preenchimento é obrigatório. Então, é importante que você preencha todos os campos, porque mesmo que a gente parta para a aba de horários e veja todos os ícones, todos os detalhes, o meu turno não vai ficar salvo se eu não preencher os campos que são obrigatórios. Uma vez que eu preenchi e eu defini o modelo de turno que eu quero trabalhar, eu posso partir para a aba de horários. Neste menu, vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo a carga horária do colaborador, tá? Lê, preciso preencher todos esses campos um por um de forma individual? Fica tranquilo que não. Aqui nós disponibilizamos o preenchimento automático. Então, você pode inserir, a carga horária que o seu colaborador vai cumprir. Neste meu exemplo, meu colaborador vai fazer das 8 da manhã às 6 da tarde. E você pode definir qual é o alcance que você quer aplicar. Se é para os dias da semana, se é para o sábado ou para o domingo. Vou lançar aqui para sábado e domingo para a gente poder visualizar, tá? Outro ícone bacana que eu quero conversar com você é o intervalo principal, a virada de turno e o limite de horas extras, tá? Aqui você pode definir qual é o horário oficial de descanso do seu colaborador. Lembrando que se estivermos falando de um dia de folga, ele não vai trazer nenhuma carga horária, tá? Como a gente pode visualizar aqui. A virada de turno tem como papel ser a nossa meia-noite. Lê? Não entendi. A virada de turno é quando o sistema entende que acabou aquele dia de trabalho e pode iniciar um novo dia, uma nova jornada. Então, aqui nesse exemplo, a minha virada de turno está 23h59. Ou seja, neste horário, o sistema vai fechar o ponto do meu colaborador, reprocessar tudo o que aconteceu ali no dia, atualizar tudo o que precisar e o colaborador, a partir do próximo minuto, já vai estar em uma nova jornada de trabalho. Qual que é o alerta que eu faço para vocês aqui, pessoal? Se o meu colaborador possui uma jornada noturna, vamos supor que o meu colaborador inicie às 10 da noite e vá até às 5 da manhã. Não faz sentido a minha virada de turno ser 23h59, porque o sistema vai encerrar o dia no meio do expediente. Então, para estes cenários, nós podemos trabalhar com o extremo oposto. A minha virada de turno pode ser 11h59 da manhã. Assim, o colaborador pode encerrar a jornada. Se ele tiver alguma hora extra para cumprir naquele dia, não vai ter um impacto, porque o intervalo das horas ali está bem extenso. E o meu colaborador, às 11h59 da manhã, vai ter o dia processado e vai iniciar uma nova jornada. Partindo para o limite de horas extras, esse campo está fortemente vinculado à configuração de controle de ponto. Neste menu, nós definimos as regras de negócio. Ou seja, qual é o percentual que eu vou pagar aos meus colaboradores. Aqui, a gente define quantas horas excedentes o meu colaborador pode fazer recebendo ali a primeira ou a segunda fase. Então, vamos pensar assim. Neste turno, que o colaborador está vinculado, o percentual de primeira fase é 60%. Todas as horas que o meu colaborador trabalhar de segunda a sexta, ele vai receber a 60%. Nesse caso, como são todas as horas, eu vou trabalhar com o código 23h59, que é como a Ponto Mais identifica que todas as horas do dia entrarão para o primeiro percentual de pagamento. Já no sábado, é um pouquinho diferente. Vamos supor que as 2 primeiras horas que o meu colaborador trabalhar vão entrar a 60% e as demais entrarão a 100%. Neste caso, eu vou definir o meu limitador como 2 horas, porque somente 2 horas do dia que ele fizer a mais na jornada entrarão para a primeira fase de pagamento. Já no domingo, o cenário muda totalmente. Nada vai entrar a 60%. Se o meu colaborador fizer hora extra, todas as horas entrarão para o segundo percentual de pagamento. Vamos supor que seja 100%. Neste cenário, vamos trabalhar com o código 0000. Assim, o sistema vai entender que nenhuma hora do dia entrará para o percentual de 60% e que tudo que o colaborador realizar a mais vai automaticamente para o segundo fator, que no nosso exemplo é 100%. Então, guarda essa regrinha.
o limite de horas extras, vai ter ali o limite diário do seu colaborador e tem alguns códigos que são padrões. 23h59, todas as horas, 0000, nenhuma hora. Lembrando que outro detalhe importante, dentro da configuração de horários, é que você tem a possibilidade de adicionar mais uma semana. Então, é muito utilizado por colaboradores que têm escalas mutáveis. Então, por exemplo, na primeira semana, o sábado é um dia de trabalho e na segunda semana, o sábado é um dia de folga. Lê, como que eu defino qual é a semana que o meu colaborador vai trabalhar, qual é a semana que o meu colaborador vai folgar? Como que eu faço isso? Lá no cadastro do colaborador. Então, acessando configurações, colaboradores, alteração de turno, você vai ter uma opção chamada dia inicial do ciclo. Nessa opção de dia inicial do ciclo, você consegue definir se o seu colaborador vai estar na semana 1, vamos supor, com o sábado, com jornada de trabalho, ou na semana 2, ou seja, com o sábado em branco, o sábado em folga. Descendo um pouquinho a tela, conseguimos visualizar um pouquinho da carga horária que o colaborador vai cumprir. Não há nenhum impacto disso na jornada do funcionário, realmente é título de visualização. Nós temos um campo específico para a jornada nos feriados, tá? Onde também podemos aplicar para dias de folga e podemos definir se o feriado vai ou não sempre contabilizar ali a hora extra. Aqui é para quando o colaborador tem a opção de ignorar feriados ativo no sistema, porém no feriado ele faz uma carga horária diferenciada. Então, você pode definir também primeira entrada, primeira saída, segunda entrada, segunda saída. Ele vai manter o mesmo padrão que você tem aqui durante a semana. E você pode definir virada de turno, limite de horas extras e horas faltantes, tá? Lembrando sempre daquele cuidado com a jornada noturna e com os códigos do limite de horas extras que conversamos acima. Assim como nas configurações básicas do turno, com relação à parte de carga horária, você também pode utilizar uma configuração já existente no sistema. E uma vez que você definiu toda a base do seu turno e preencheu também a carga horária do seu colaborador, ao lado direito, no canto inferior, você pode salvar todas essas definições. Lê, como que eu faço para atrelar o meu colaborador no turno que eu acabei de cadastrar com você? Você pode realizar isso através de 2 caminhos. O primeiro deles é em configurações, escalas de trabalho e sobreaviso, onde você pode definir ele até 9 colaboradores por vez. E caso você tenha um volume maior, você pode fazer isso também através do cadastro de colaboradores, selecionando todos os colaboradores que deseja e indo na opção editar, onde consegue fazer isso de forma massiva. Eu espero ter te ajudado a conhecer um pouquinho mais sobre o campo de turnos, os tipos de turno, códigos padrões, definições ali basais para você cadastrar a jornada do seu colaborador. E caso tenha ficado alguma dúvida, você pode usar e abusar do nosso suporte. Nós estamos de segunda a sexta, das 9 às 18, através do ícone ajuda que está na sua tela, ou também através do e-mail meajuda@pontomais.com.br. Eu espero ter te ajudado e te vejo numa próxima. Até mais!